Contato agora com o jornalista José Antônio Encinas, que vem trazendo informações importantes aqui para o nosso Farol, especialmente para quem anda lutando contra os preços nem sempre corretos, talvez muitas dúvidas no preço da conta de água. Encinas, seja muito bem-vindo ao nosso Farol. Olá, Beto, olá os amigos do Farol. É isso mesmo, Beto. Ontem foi aprovado, lá na Câmara Municipal, um projeto de lei assinado aí pelos vereadores Vaguinho da Santa Luzia, Nilton Santos e Ceará. E esse projeto, Beto, a partir do momento que ele foi aprovado ontem por unanimidade, caso ele seja agora sancionado pelo prefeito, ele vai permitir, Beto, que as pessoas aí que se utilizam do sistema de abastecimento de água aqui em Limeira, a instalação de um aparelho, Beto, que custa aí entre 30 e 60 reais, que é um eliminador de ar na rede hidráulica das casas. Então, é um aparelhinho, Beto, cujos fabricantes prometem que ele evita que o ar entre na rede hidráulica. E com isso, Beto, haveria, segundo os fabricantes desse aparelho, uma redução de até 30% no valor da conta de água aí das pessoas que, porventura, vierem a instalar esse aparelho. Então, Beto, assim, só que a gente eu andei vendo, e vendo análise de pessoas aí que são especialistas no assunto, e tem pessoas que aprovam a utilização desse aparelho e tem pessoas que reprovam. Eles dizem, Beto, que esse aparelho, na verdade, ele apenas reduz a vazão de água que entra na sua casa. Ou seja, como vai entrar menos água, você vai ter realmente uma economia de água. E há aqueles que dizem que realmente ele inibe a passagem de ar, que a vazão da água continua igual e que você tem realmente uma queda também no valor da conta de água, porque o aparelho seria eficaz. Então, existem ainda muitas dúvidas, Beto, em relação à eficácia desse aparelho. Mas, a partir de agora, as pessoas vão poder instalar esse aparelho, caso o projeto venha a ser sancionado pelo prefeito, e poder, então, ter essa economia no valor aí da sua conta de água. Até algum tempo atrás, hoje ainda está em vigor uma determinação de que, se a concessionária ela observar esse aparelho instalado no cavalete da casa de uma pessoa, ela pode ir até o local determinar que a pessoa retire aquele aparelho e ainda aplicar uma multa ao usuário. E a partir da aprovação desse projeto, e caso ele venha a ser sancionado, a pessoa, a população em geral, poderia instalar esse aparelho sem ter essa punição aí por parte da concessionária. Então, uma coisa que fica claro, Beto, é que se a concessionária ela não quer que as pessoas instalem esse aparelho, provavelmente ele tem uma certa eficácia, porque a concessionária não pediria para que as pessoas não instalassem se elas não tirassem alguma vantagem disso. Não é isso? O que você acha, Beto? Sem dúvida nenhuma. Aliás, ao contrário, Se realmente não houver suspeita nenhuma sobre a conta ou sobre a leitura da conta de água das residências, a própria concessionária deveria entregar isso aos usuários, como forma também de proteção em suas contas, Encinas. Concordo com o seu raciocínio. Então, Beto, inclusive o projeto de lei dos 3 vereadores que eu acabei de citar, ele também permite que a concessionária forneça esse aparelhinho e instale, para que não haja aí nenhuma instalação de forma inadequada na rede hidráulica das pessoas. Então, ele permite que a concessionária faça isso também. Só que eu não acredito que ela vai fazer, Beto, inclusive eu acho que ela vai entrar na justiça contra essa legislação aí, alegando aí algum descumprimento de contrato. Essa é a minha visão, Mas que realmente é estranho o fato da concessionária não aprovar a instalação desses equipamentos e também porque eu acho que ela deve tirar alguma vantagem
em relação aí aos usuários que não têm o aparelho, né, Beto? Encinas, e já existe alguma informação de como adquirir esses aparelhos? Eles são encontrados facilmente no mercado, nas casas de material de construção? Você tem alguma informação sobre isso? Olha, Beto, eu acompanhei ontem a sessão da Câmara e houve essa discussão também. Não são todas as casas que vendem materiais hidráulicos que têm esse equipamento disponível. Porque mesmo sendo aí, na teoria, né, esse irregular, porque a concessionária estava até multando quem utiliza esse equipamento, Beto, a procura por ele é enorme. Inclusive o vereador até citou uma casa de material hidráulico em Limeira que estava vendendo esse equipamento. Ou seja, não é fácil de encontrar porque a procura é enorme, Beto. Todas as pessoas estão passando por problemas financeiros, né, em relação aí ao consumo exagerado de água. Eu vou citar o meu caso, Beto. Foi substituído o meu hidrômetro há cerca aí de 4, 5 meses. E a partir do momento em que houve essa troca do hidrômetro, a minha conta de água teve um aumento de quase 40%. Ou seja, eles trocam o equipamento, dizem que é um equipamento mais novo, mais moderno, e parece que ele funciona melhor mesmo, porque a água que passa por ele parece que é uma vazão maior do que aquele equipamento mais antigo, porque a sua conta de água ela sofre um aumento considerável a partir do momento em que há essa troca. Então, eu acho que qualquer situação aí que você pode instalar um equipamento que vai reduzir o valor dessa conta, interessante, Beto. Vamos ver agora nas próximas semanas, né, se o prefeito sanciona, se realmente as pessoas comecem a instalar, se há um resultado aí no valor, né, um valor menor aí nas contas das pessoas. Perfeito, perfeito. Mas realmente eu também estou tendo problemas com a minha conta de água lá em casa, já tem 3 meses aproximadamente, estou desesperado, já procurei, não há vazamento, enfim, chamei técnicos. E lembrando, né, Encinas, uma visita técnica, né, de um profissional da área de hidráulica também não é barata, né? Não é barato, Beto. Inclusive, assim, muitas pessoas acham que pode até haver um vazamento, né, Beto, na sua casa, e daí tem que contratar esse profissional. Um bom encanador, né, Beto, um cara que vai fazer um trabalho desse, ele tem aí que fazer uma vistoria em todo o encanamento de uma residência, ele vai cobrar ele pelas horas trabalhadas, né, Beto? E com isso vai cobrar um valor aí que também não vai sair barato, vai sair quase o valor de uma conta mensal na casa de uma pessoa, né, Beto? Então, verdade. Realmente, a gente fica como pano de vaca, né? Pano na boca de vaca, né, Beto? Se puxar, rasga, se deixar, ela engole. Não, é verdade, temos que estar atentos, sim. Você vê, nós estamos falando 2 casos, você está com problema na sua conta de água, eu também estou com problema na minha conta de água, quer dizer, isso é muito mais significativo do que muita gente pode imaginar, viu, Encinas? Com certeza, Beto. Perfeito. Bom, vamos falar um pouquinho mais sobre pandemia. Encinas, o que me chama a atenção, inclusive, eu vou bater um papo nesse sentido com o Cláudio Bontorim, mais adiante aqui no nosso programa, a respeito de novas medidas que estão sendo adotadas lá no Rio de Janeiro, né? Mais flexibilizações em relação ao uso de máscaras, mas eu queria saber de você novas informações sobre vacinação, Encinas. Isso, Beto. Ontem também foi divulgado aquele balanço semanal, né, Beto? Como segunda-feira foi feriado, ontem, terça-feira, a Prefeitura divulgou o balanço semanal. Na última semana, Beto, foram 50 novos casos de Covid registrados aqui em Limeira. E uma mulher, Beto, de 52 anos, acabou falecendo em virtude aí do coronavírus. Com essa morte, Beto, Limeira já atingiu 1.195 óbitos desde o início da pandemia. A notícia boa, Beto, é que a vacinação ela continua aí, né, sendo feita em grande escala. E a Prefeitura ontem, Beto, divulgou um balanço da vacinação. Essa notícia é importante, Beto. Com base na população, né, estimada pelo IBGE, Limeira atingiu, Beto, ontem 79,8% da população vacinada com a primeira dose e 68,5% da população com o esquema vacinal completo aí com 2 doses. Então, Beto, 68,5%
5% da população de Limeira já tomou pelo menos 2 doses da vacina. Então, é uma notícia aí muito boa, né? A cidade continua vacinando e a partir de hoje, Beto, pessoas aí da área da saúde, acima de 38 anos, podem também se vacinar. Inclusive, elas têm a opção de escolher a vacina, né, Beto? Entre a Coronavac e a Pfizer. E falando um pouco mais de vacinação, Beto, ontem também, né, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, ele deu uma entrevista anunciando que essa dose de reforço, que ontem nós falamos aqui, Beto, você até me perguntou, confirmando o prazo, né, entre a segunda dose e essa dose de reforço de 6 meses, ontem o ministro reduziu esse prazo, Beto. A partir de agora, ele será de 5 meses e não mais 6 meses, como era anteriormente. Então, com isso, as pessoas que tomaram a segunda dose no seu cartãozinho lá há 5 meses poderão tomar essa dose de reforço aí. Uma excelente notícia, Beto. Sem dúvida nenhuma. Encinas, acaba de chegar uma informação agora aqui. Bom, uma é de ontem, depois eu passo a informação de hoje. A de ontem é que está confirmado o cancelamento da tradicional feira de Natal na Alemanha, na região da Baviera. Isso foi anunciado ontem porque houve um crescimento exponencial de casos de Covid-19 em Munique. E a informação de hoje é que a primeira-ministra Angela Merkel, que é reconhecidamente uma das pessoas mais centradas em relação ao governo da Alemanha e em relação também à área de saúde, notadamente, ela disse hoje que a situação da Covid-19 na Alemanha é dramática. Assim chamou a chanceler Angela Merkel em relação ao que está acontecendo na Alemanha. E fazendo um apelo, Encinas, para 2 coisas. Agilidade no reforço, ou seja, nessa terceira dose, e pedindo também para que os céticos se convençam a se vacinar. Uma situação muito simples. Tome a vacina. Então, é uma situação que já vai preocupando principalmente o leste europeu, que a gente sabe que lá, por muitos anos, as ditaduras omitiam vários dados, né, da população, e agora a chanceler alemã demonstrando toda essa sua preocupação em relação a uma suposta 4ª onda que está acontecendo em alguns países da Europa. Encinas. É verdade, Beto. Hoje, ouvindo a Rádio CBN pela manhã, na França também, aí, Beto, estão muito preocupados com uma 5ª onda, que eles estão chamando, devido aí às pessoas que não tomaram a vacina. Eu vi outra matéria, Beto, dizendo que na Áustria apenas 19% da população tomou aí a segunda dose, 2 doses da vacina. E lá também, inclusive você até disse ontem também, né, Beto, que o governo está querendo fazer lockdown para quem não tomou a vacina. Ou seja, dá para ter uma ideia de que em locais onde as pessoas não se vacinaram aí como deveriam, né, não houve uma adesão grande, os reflexos estão surgindo. E também, Beto, na França, um país que liberou a utilização de máscaras em locais aí abertos, e agora está aumentando a quantidade de novos casos diários, e a preocupação lá é enorme em relação a isso também. Por isso, inclusive você até disse em seu editorial hoje, né, Beto, que ainda devemos tomar uma certa precaução em relação ao uso das máscaras. Assim, o Rio de Janeiro está liberando geral, né? Está anunciando aí a liberação do uso das máscaras em alguns locais, e isso é preocupante, né, Beto? Teremos aí o Carnaval, teremos aí o Réveillon agora lá no Rio de Janeiro, ou seja, tudo isso faz com que possamos vir a ter aí outras ondas de Covid em nosso país, né, Beto? Perfeito. Bom, Encinas, para te liberar, hoje rodada importante do Campeonato Brasileiro, queria só uma rápida avaliação sua em relação ao jogo do Brasil e Argentina ontem. Olha, Beto, o jogo, né, o César citou aí, 0-0, até parece que foi um jogo assim, não tão bom, mas a Argentina, ela mostrou muito empenho, ela queria ganhar do Brasil, até como uma certa revanche daquele jogo que acabou não acontecendo em Itaquera, né, Beto? Por todos aqueles problemas lá relacionados aí à Anvisa, que queria que os jogadores argentinos
estivessem vacinados, no caso, né, Beto, eles entraram sem a constatação aí de que poderiam estar aqui no Brasil, não fizeram quarentena, aquele problema todo. Então os argentinos estavam mais irritados, eles queriam ganhar a qualquer custo. E foram violentos, né, Beto? Teve um lance lá do jogador Otamendi, que ele deu uma cotovelada no jogador Rafinha, que ele teria que ter sido expulso. Até o jornal Olé, Beto, da Argentina, que é um jornal que vive fazendo aí, tirando sarro da seleção brasileira e tal, e no momento em que houve esse lance, eles publicaram pelas redes sociais que foi inacreditável o árbitro e o VAR não terem expulsado o Otamendi, porque o jogador Rafinha ele levou 5 pontos na boca, 5 pontos, né, na boca, devido àquela cotovelada. Então, o Brasil jogou até bem, Beto. Eu gostei do Vinícius Júnior, do Rafinha pela direita, ou seja, fica um time mais insinuante, né, Beto? Mesmo sem o Neymar, eu acho que o Brasil fez um bom jogo ontem. Não é ainda aquele futebol maravilhoso que a gente gostaria, mas permanece invicto, né, Beto? Há 30 jogos o Brasil não perde em eliminatórias. Então, realmente, foi um resultado que eu até estava prevendo, né, Beto? Ontem eu disse aqui que seria 1-1 e acabou 0-0. As redes não foram balançadas em São Juan. Tá bom, Encinas, valeu. Muito obrigado aí pela contribuição. Ótima quarta-feira, até amanhã. Um abraço, Beto. Amanhã eu estou aí, né? Amanhã apresentando o programa. Exatamente, para a alegria de todos nós. Até lá. Um abraço, tchau, tchau.